A cidade de Porto Velho fica no meio da Amazônia e a capital do estado de Rondônia é uma das que mais sofre com as queimadas na floresta. Esta semana, São Paulo se assustou ao ver o dia virar noite por causa da fumaça que vem da região norte, nuvens que são uma constante em Porto Velho. Eu trabalho naquele prédio ali por coincidência e de lá a gente tem uma visão privilegiada, por assim dizer, da situação. A gente vê a fumaça em todos os pontos de Porto Velho e isso é lamentável. O ser humano está envenenando o ar que respira, né? Porque a terra fica mais frágil, nós não temos chuva e todos padecem com isso. O que a gente pede, o que a gente espera é um pouco mais de consciência. É isso que a gente precisa nesse mundo de hoje em dia, né? Consciência. Segundo dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre janeiro e agosto, mais de 75 mil focos de fogo foram registrados no Brasil, maior número desde 2013. Este número significa ainda um aumento de 84% em relação ao mesmo período de 2018. Bombeiros trabalhavam na sexta-feira para combater incêndios florestais que atingem o Mato Grosso, entre outras regiões brasileiras. Em meio à convocação de protestos em diversas cidades do mundo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que considerava enviar o exército para ajudar a conter as chamas. Os incêndios na maior floresta tropical do mundo desencadearam uma guerra de palavras entre Bolsonaro e o presidente francês. Emmanuel Macron disse que seu colega brasileiro mentiu sobre seus compromissos com o meio ambiente e anunciou que, sob essas condições, a França se opõe ao Tratado de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul. Os países do G7, que se reúnem no fim de semana na cidade francesa de Biarritz, preparam uma resposta concreta aos incêndios que assolam a Amazônia, conforme a presidência da França. Cerca de 700 novos incêndios foram iniciados entre quarta e quinta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O presidente Jair Bolsonaro acusou na quinta-feira o presidente francês de atuar com mentalidade colonialista sobre a questão da Amazônia. Pelo Twitter, Bolsonaro lamentou o que chamou de instrumentalização de uma questão interna do Brasil para ganhos políticos pessoais. O diretor da Iniciativa para o Clima e Energia da WWF, Manuel Pulgar Vidal, culpou o afrouxamento dos mecanismos de controle pelo crescimento do desmatamento e os recentes incêndios na Amazônia. Comparativamente, o crescimento dos incêndios em relação ao ano de 2018 é de 81%. Então fica claro que isso é resultado de um relaxamento da política de controle do desmatamento hoje em dia no Brasil. Ele também condenou as declarações de que membros de ONGs teriam causado os incêndios para prejudicar o governo brasileiro. Em relação ao tema do presidente Bolsonaro, creo que é absurdo. Em relação ao presidente Bolsonaro, acho que é absurdo que tente culpar as ONGs quando todos sabem que o que vem acontecendo é o resultado de uma política que relaxa o controle, além de um conjunto de pessoas e organizações que busca se aproveitar desta falta de controle para crescer o campo agrícola. Organizações que buscam aproveitar esta falta de controle para fazer crescer seu campo agrícola. Na quinta-feira, entidades, políticos e celebridades fizeram votos pela proteção da Amazônia. Ativistas em defesa do clima protestaram do lado de fora da Embaixada do Brasil em Londres. Os manifestantes receberam o apoio do Extinction Rebellion, um movimento global que exige ações governamentais em todo o mundo para aumentar a conscientização sobre a crise climática. O grupo denunciou a inação do governo brasileiro sobre o desmatamento da Amazônia e o combate aos incêndios que assolam o país. Grupos ambientalistas convocaram protestos em todo o mundo.